Minha vida me ensinou uma coisa que eu demorei mais de 50 anos para aceitar de verdade. A vida não fica parada esperando a gente compreender tudo. Enquanto a gente tenta entender por que certas pessoas foram embora, por que algumas oportunidades não voltaram, por que determinados sonhos mudaram de forma, o tempo continua caminhando com os pés leves, sem pedir licença, sem bater na porta, sem perguntar se estamos prontos. Eu mesma já perdi muito tempo esperando respostas que nunca chegaram. Ficava repetindo certas cenas na cabeça, tentando encontrar um detalhe escondido, uma explicação justa, uma frase que me desse descanso. Mas sabe o que acontece, meu bem? Algumas respostas não aparecem porque a própria vida quer que a gente aprenda a seguir sem elas. Nem toda pergunta precisa ser resolvida para que a alma encontre um pouco de paz. Tem gente que passa anos presa em um capítulo antigo, como se pudesse reescrever aquilo que já foi vivido. A pessoa trabalha, conversa, sorri, mas por dentro continua sentada no mesmo banco da memória, esperando alguém voltar, esperando um pedido de desculpas, esperando que o passado se comporte com mais delicadeza. Só que o passado não muda de roupa para agradar nossa dor. Ele permanece como foi, e somos nós que precisamos aprender a olhar para ele sem virar moradia. Depois de certa idade, a gente percebe que viver não é entender tudo. É amadurecer apesar do que não entendemos. É levantar mesmo sem explicação completa. É aceitar que algumas perdas também nos empurram para uma versão mais lúcida de nós mesmos. E quando você entende isso, para de implorar clareza para tudo e começa a cuidar melhor do presente, porque ele é a única parte da vida que ainda aceita ser tocada pelas suas mãos. Durante muito tempo eu pensei que toda dor era castigo, abandono ou injustiça. Quando a vida apertava o coração da gente, eu ficava procurando quem tinha culpa, onde eu tinha errado, porque certas coisas precisavam machucar tanto. Mas com os anos, fui percebendo que algumas dores não chegaram para me derrubar de vez. Elas chegaram para tirar minhas mãos dos olhos, para mostrar verdades que eu fingia não enxergar, para me acordar de lugares onde eu já não cabia mais. Tem dor que aparece quando a gente insiste em amar quem só oferece migalha. Tem dor que nasce quando a pessoa passa anos se diminuindo para caber na expectativa dos outros. Tem dor que vem depois de uma decepção, de uma amizade quebrada, de uma confiança traída, mas no fundo ela está dizendo: olhe melhor, minha filha, veja onde você estava colocando sua alma. Nem sempre a dor é inimiga. Às vezes ela é uma professora severa, mas necessária. Eu já vi muita gente mudar de vida depois de um sofrimento que parecia sem saída. A pessoa chorou, perdeu o chão, ficou sem saber como recomeçar, mas depois percebeu que aquele fim abriu espaço para uma coragem que estava adormecida. Quando tudo vai bem demais na aparência, a gente se acostuma até com o que faz mal. A dor, quando chega, interrompe essa mentira confortável e obriga a alma a perguntar: é isso mesmo que eu quero continuar vivendo? Não estou dizendo que sofrer seja bonito, meu bem. Dor não precisa ser romantizada, mas algumas feridas carregam avisos que a nossa teimosia não queria escutar. A sabedoria está em não desperdiçar o sofrimento, em transformar o susto em lucidez, a perda em direção, a queda em aprendizado. Porque tem sofrimento que quebra, sim, mas também tem sofrimento que abre os olhos. E quando os olhos da alma se abrem, a gente nunca mais aceita viver no escuro do mesmo jeito. Levei muitos anos para entender que a opinião dos outros costuma fazer muito barulho no começo, mas depois perde força, perde cor, perde importância. A gente sofre pensando no que vão dizer, no que vão imaginar, no julgamento que vão fazer da nossa escolha, da nossa roupa, do nosso casamento, do nosso trabalho, do nosso silêncio. Só que, enquanto a gente se prende a essa plateia invisível, a própria consciência vai ficando cansada de ser ignorada. Muita gente deixa de viver uma vida verdadeira porque tenta manter uma imagem aceitável para pessoas que nem estão prestando tanta atenção assim. A pessoa permanece em relações vazias para não ser comentada. Aceita humilhações para parecer forte,
Esconde sonhos para não parecer ridícula, engole vontades para ser chamada de sensata. Mas, minha filha, quem vive apenas para não decepcionar os olhos dos outros, acaba decepcionando o próprio coração em silêncio. Com o tempo eu aprendi que quase todo julgamento passa. Aquela crítica que parecia enorme, hoje ninguém lembra. Aquela fofoca que tirou seu sono já foi substituída por outra conversa qualquer. A palavra dura que alguém lançou contra você talvez tenha ficado dentro do seu peito, mas para quem falou foi só mais uma frase jogada no vento. Por isso é tão perigoso entregar a direção da vida para bocas que não pagarão o preço das nossas renúncias. A consciência, diferente da opinião alheia, dorme no mesmo travesseiro que a gente. Ela acompanha nossas escolhas quando a casa fica quieta, quando ninguém aplaude, quando ninguém critica, quando só resta a verdade nua dentro de nós. Depois de certa idade, a gente entende que paz não é ser aprovado por todo mundo. Paz é conseguir olhar para a própria história e reconhecer que, mesmo errando, você não abandonou completamente a si mesmo para agradar quem mal conhecia sua dor. O tempo tem um jeito muito silencioso de mostrar quem é presença verdadeira e quem era apenas companhia de ocasião. No começo, muita gente parece próxima, fala bonito, aparece nas festas, manda mensagem quando tudo está leve. Mas quando a vida aperta, quando a alegria diminui, quando a casa fica mais quieta e o coração precisa de apoio sincero, algumas pessoas simplesmente desaparecem, como se nunca tivessem prometido cuidado nenhum. Eu demorei para entender que presença não se mede por quantidade de palavras, nem por fotografias sorrindo juntas, nem por declarações bonitas em dias especiais. Presença se mede quando você atravessa uma fase difícil e percebe quem permanece sem precisar de plateia. É aquela pessoa que pergunta como você está e escuta a resposta de verdade. É quem não transforma sua dor em curiosidade, nem sua fraqueza em assunto para comentar com os outros. Tem gente que ocupa espaço na nossa vida por costume, por história antiga, por medo da solidão ou por lembrança de quem já foi um dia. A gente insiste em manter certas pessoas perto porque doeu muito aceitar que elas já estavam emocionalmente longe, só que o tempo vai tirando o disfarce das relações. Ele mostra quem vem por amor e quem vem por interesse, quem fica por afeto e quem só aparece quando precisa de alguma coisa. Depois de certa idade, a gente aprende que não precisa ter muita gente ao redor, precisa ter gente inteira. Melhor uma presença calma e verdadeira do que 10 presenças barulhentas que somem no primeiro vento forte. O tempo não é cruel quando revela isso, minha filha. Ele é honesto. Ele limpa a mesa, separa o essencial do enfeite e ensina que solidão ruim não é ficar sem companhia, é estar cercada de pessoas e ainda assim não se sentir cuidada. Quando a gente é mais nova, pensa que precisa responder tudo na hora. Responder provocação, indireta, injustiça, comentário atravessado, frieza disfarçada de brincadeira. Parece que se a gente fica quieta, o outro venceu. Mas a vida vai ensinando devagar que nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes o silêncio é a porta fechada que protege a nossa paz de quem só queria entrar para fazer bagunça. Eu já me expliquei demais para quem não queria entender. Já gastei palavra bonita com o ouvido fechado. Já tentei provar minha intenção para gente que estava decidida a me enxergar pelo pior ângulo. E sabe o que aprendi, meu bem? Tem conversa que não busca verdade, busca desgaste. Tem pessoa que não pergunta para compreender, pergunta para te prender numa discussão sem fim, onde sua calma vai embora e a dignidade fica cansada. O silêncio maduro não é aquele silêncio cheio de rancor que fica esperando vingança. Também não é engolir humilhação para parecer superior. Silêncio de verdade é quando você olha a situação com clareza e percebe que responder só vai te colocar no mesmo chão de quem perdeu o respeito. É escolher não alimentar o fogo. É deixar que o tempo, os fatos e a própria postura falem por você sem precisar levantar a voz. Depois de certa idade, a gente entende que dignidade não mora no volume da resposta, mora na firmeza da presença. Você pode se afastar sem fazer escândalo, pode encerrar uma conversa sem ferir.
pode deixar alguém pensando o que quiser sem transformar sua vida em tribunal. Porque algumas batalhas, minha filha, não são vencidas discutindo. São vencidas quando a gente não entrega a paz para quem só apareceu querendo provar que tinha poder sobre nosso equilíbrio. Poucas coisas aprisionam tanto uma pessoa quanto aquilo que ela tolera fingindo que está tudo bem. No começo a gente chama de paciência, chama de amor, chama de fase difícil, chama até de compreensão. Mas quando olha com sinceridade, percebe que muitas vezes era medo. Medo de ficar sozinha, medo de decepcionar alguém, medo de recomeçar, medo de ser julgada, medo de descobrir que aquela relação já tinha acabado por dentro. Eu já vi gente aceitar palavra dura todos os dias porque tinha medo do silêncio da própria casa. Já vi pessoas que permaneceram em emprego que adoecia a alma porque achava que não conseguiria tentar outro caminho. Já vi amizade virar cobrança, família virar peso, casamento virar costume, e ainda assim a pessoa dizia: é melhor suportar do que mudar. Só que suportar o que destrói não é virtude, meu bem. É abandono de si mesma disfarçado de resistência. Tudo aquilo que você tolera contra a própria paz começa pequeno. Primeiro é uma frase que machuca, depois uma atitude que diminui, depois uma ausência que você justifica, depois um desrespeito que vira rotina. Quando percebe, você já está pedindo permissão para sentir, para falar, para descansar, para ser quem é. A prisão emocional não nasce de uma vez. Ela é construída em pequenas renúncias que a gente aceita para não enfrentar uma decisão difícil. Depois de certa idade, a gente aprende que coragem não é não sentir medo. Coragem é não deixar o medo escolher a vida inteira por nós. Tem portas que doem para abrir, mas sufocam se continuarem fechadas. Tem conversas que tremem a voz, mas devolvem dignidade. Tem afastamentos que parecem perda no começo, mas depois se revelam livramento. Porque quem vive tentando evitar qualquer dor acaba preso justamente na dor mais longa, a de não se escolher. Uma das coisas mais libertadoras que a vida me ensinou foi parar de pedir com a alma aquilo que deveria vir com naturalidade. A gente não percebe no começo, mas passa anos implorando por presença, por cuidado, por uma mensagem simples, por uma palavra de carinho, por um gesto de consideração. E o mais triste é que muitas vezes a gente chama essa espera de amor quando na verdade já virou desgaste. Chega uma hora em que a pessoa se cansa de explicar o mínimo, cansa de dizer que também precisa ser lembrada, que também sente falta, que também merece reciprocidade. Quando você precisa suplicar para alguém enxergar sua dor, alguma coisa já se quebrou ali. Amor que precisa ser arrancado com insistência não alimenta, só enfraquece. Reconhecimento que vem depois de muita cobrança chega sem gosto, porque parece esmola emocional, não presença verdadeira. Eu aprendi que paz começa quando a gente recolhe a mão estendida demais, não por orgulho, mas por lucidez. Você para de correr atrás de quem sempre caminha na direção contrária. Para de provar valor para quem só te nota quando você some. Para de transformar a ausência em desculpa bonita. E devagar, descobre que o vazio deixado por certas pessoas era menor do que o cansaço de tentar convencê-las a ficar. Depois de certa idade, a gente entende que não precisa mendigar lugar no coração de ninguém. Quem quer estar, encontra caminho. Quem se importa, demonstra de algum jeito. Quem ama pode até falhar, mas não faz da indiferença uma moradia. A paz chega quando você aceita que algumas portas não se abrem porque ali não era casa. E então, minha filha, você para de bater, volta para si mesma e descobre que também é abrigo. Com o passar tempo, começamos a entender que a alma também se cansa. Não é só o corpo que pesa depois de uma caminhada longa, não é só a pele que sente o tempo, não é só a coluna que reclama. A alma também fica exausta quando vive entrando em lugares onde não é respeitada, quando insiste em conversas que machucam, quando permanece em histórias que pedem demais e não devolvem quase nada. Eu demorei muito para perceber que tudo aquilo a que damos atenção leva um pedaço de nós. Uma preocupação repetida rouba energia. Uma pessoa confusa demais pode bagunçar nosso centro. Uma mágoa alimentada todos os dias vira companhia dentro da cabeça.
Por isso, escolher onde colocar a própria alma é uma das decisões mais sérias da vida. Não é frieza, minha filha. É cuidado. É saber que nem tudo merece morar dentro da gente. Tem gente que entrega a alma para aprovação, para comparação, para culpa antiga, para relações sem futuro, para lembranças que já cumpriram seu papel. A pessoa acorda cansada sem saber por quê, mas é porque dormiu abraçada com pensamentos que a ferem. Vai ao mercado, lava a louça, conversa com os vizinhos, mas por dentro carrega uma sala cheia de vozes que não trazem paz. Ninguém aguenta viver assim por muito tempo sem se perder de si. A grande sabedoria, no fim, é aprender a preservar o que ainda há de bom dentro da gente. É escolher melhor as conversas, os afetos, os lugares, os pensamentos e até as saudades. Depois de 50 anos, eu entendi que viver bem não é ter controle sobre tudo. É não entregar o coração inteiro para qualquer coisa que passa. Porque a vida fica mais leve quando a alma deixa de ser depósito e volta a ser casa.